dia, Rondonópolis. Bom dia, região sudeste do estado de Mato Grosso. Bom dia, Mato Grosso todo, aí. Quem não nos ouve lá da ponta, lá de cima. Bom dia, minha gente. Bom dia quem nos acompanha também pela internet, nos aplicativos de rádio aí. Muito bom dia pra todo mundo. Vamos começando mais uma edição do nosso programa, o nosso Hora do Agro, neste sabadão. Começando dia 9 de agosto, hein, minha gente? 9 de agosto. Tem muitos assuntos pra gente conversar hoje. Seja bem-vindo. Se você não conhece o nosso programa, não conhece o Hora do Agro, seja muito bem-vindo. Vou me apresentar, sou Robson Moraes, aqui comigo na bancada o companheiro Leonardo Rezende, companheiro Newton Mendonça fazendo a nossa técnica, companheiro de casa também, Silas Davis ali na produção audiovisual. Lembrando que o nosso programa, além da versão aqui do rádio, temos também a versão que vai ao ar todas as quartas-feiras às 19 horas no nosso canal oficial lá no YouTube, tá certo? E temos também a live, né? A transmissão no Instagram sobre isso. Espera aí que eu já quero conversar com você um assunto importante pra gente falar um pouquinho desse nosso perfil do Instagram, das lives do programa Hora do Agro lá no Instagram. Seu Newton me cutucou aqui, seu Newton, 17 graus em Rondonópolis. Pois é, rapaz, fui pego de surpresa. Eu fui sair com pressa, como sempre, e não esperava esse frio, não. Acabei sendo surpreendido aqui. Doutor Leonardo Rezende que tá... Se vier o frio que o doutor Leonardo tá esperando. Não, o doutor Leonardo se preparou, moço, veio preparado. Bom dia, doutor. Como vai? Bom dia, Robson. Bom dia, Silas. Bom dia pra nossa audiência. Pode falar o que for, mas com a dor de garganta que eu tô e a gripe que eu tô, se eu não me proteger, eu tô lascado. Rapaz, mas pode falar o que for. Pode falar o que for, não me importa o que dizem, tô com frio e tô me cuidando. Fomos pegos de surpresa mesmo. Minha gente, olha só, começar a dar os recados aqui. Hoje nós vamos fazer um programa batendo um papo, nós aqui da bancada. Vocês conhecem, né? Vez e outra a gente abre o espaço, abre mão da entrevista do convidado pra gente fazer pra gente recapitular um pouco, conversar um pouco pra onde estamos indo, o que a gente fez até esse momento e por quê? Porque nessa semana, minha gente, nós completamos um ano de programa, um ano de Hora do Agro no ar aqui na Rádio 105. A gente até brincou semana passada, senhor, cantamos até um parabéns aqui, uma brincadeira improvisada entre nós. O Léo não tava, porque o Léo tava na cavalgada, né? Tava de repórter de campo, fazendo a transmissão lá da cavalgada. Então a gente... Mas foi sensacional, viu, doutor? Foi sensacional. A gente cantou aqui um parabéns e tal, mas o fato é que nós completamos de um ano agora, no último dia 3 de agosto, um ano de programa Hora do Agro. Foram muitos os desafios, foram muitos percalços. Quem acompanha o nosso programa sabe muito bem da história, não vou me alongar nesse ponto. Só quero mesmo agradecer cada mensagem que chegou lá no nosso Instagram. A gente fez um vídeo, gravou relembrando as entrevistas e foi tanto carinho da audiência, tantas pessoas que mandaram mensagem pra gente, tantas pessoas que entraram em contato por WhatsApp. Sei que o Léo mandou muito o vídeo no particular, no WhatsApp, e o retorno disso foi fantástico, foi sensacional. Aliás, o nosso retorno, o nosso engajamento, graças a vocês que estão aí ouvindo o programa, ele tem sido sensacional, só tem crescido, só tem feito a gente sair daqui cada vez mais feliz a cada edição desse nosso programa. Recentemente o Silas nos trouxe um número, né, Silas? Uma interação de 50 mil pessoas interagindo com a gente na média mensal, nas métricas ali só no Instagram, fora quem nos ouve no rádio, não é tão ligado à internet, a celular, a rede social, outros que nos acompanham pelo YouTube porque gostam de assistir o programa. Então, assim, se a gente for somar todo mundo, a gente tem um número considerável de pessoas. A gente fica muito feliz e muito grato com isso. Obrigado mesmo pelo carinho. E aí eu já quero entrar no primeiro assunto do programa de hoje. Quem nos acompanha sabe que a gente gravamos stories nas redes sociais pedindo para que as pessoas nos acompanhem nas redes sociais. E aí eu quero entrar no ponto das nossas lives lá no Instagram, gente. O que acontece? A Meta lá da empresa do seu Zuckerberg, essa coisa toda, tem algumas diretrizes para que a gente faça a transmissão ao vivo. A gente vinha fazendo
estava dando tudo certo até o momento em que a gente talvez tenha chamado muito a atenção. E ao que parece a história é essa mesmo. O programa, graças a Deus, cresceu, graças a vocês que estão aí na audiência. Cresceu e cresceu muito, virou um programa consolidado, conhecido na região, referência na região. E isso aumentou o nosso engajamento na página. Quando aumentou, chamou a atenção da Meta, e a Meta falou: opa, a partir de agora, para vocês fazerem a transmissão, vocês têm que seguir alguns parâmetros aqui. Um destes, e talvez o principal destes, é que nós precisamos ter 1000 seguidores no perfil do Instagram. Então, já quero pedir aqui para você, pra gente começar o nosso programa. Você tá aí me ouvindo, você tá aí com o celular, você tá aí com acesso ao seu Instagram, siga @programa Hora do Agro. Se a gente bater os 1000 seguidores, a gente muito provavelmente, muito possivelmente, volta a ser autorizado pela Meta a transmitir o programa pelo rádio e simultaneamente também pelo nosso perfil lá no Instagram. E olha, tanto o Léo quanto eu fizemos uma campanha nessa semana pedindo para as pessoas compartilharem, para as pessoas nos seguirem, e deu tão certo. Falta tão pouquinho. A última atualização nossa, o Léo até tá com o perfil 952. Aberto aqui. 952 seguidores hoje no nosso perfil. E tudo isso é orgânico, viu, gente? Aqui não compra robô seguidor. Não fizemos e não vamos fazer isso. Que eu sei que tem muita paginazinha aí que compra robô, compra seguidor. Eu tenho 100 mil, tá? 100 mil, 99 mil seu é comprado. Isso é fácil, isso nós não vamos fazer. Porque a gente respeita o nosso público, a gente trabalha com a verdade e a gente confia, mais do que nunca, confia na nossa audiência, no nosso público, e a gente sabe do carinho que todo mundo tem por esse projeto, por esse programa. Então, é assim, trabalho de formiguinha mesmo. Já temos 952 seguidores. A gente precisa chegar em 1000. Falta muito pouquinho. 48 na minha conta, se eu não tiver redondamente enganado. É pouco. Ajuda a gente. Você tá ouvindo Hora do Agro no rádio? Manda uma mensagem, eu vou deixar o telefone aqui daqui a pouco. Mas já, de cara, vai no Instagram. Coloca lá, @programa Hora do Agro. Que aí nós vamos voltar a transmitir a nossa live. Se Deus quiser, fazer o programa no rádio, fazer o programa também no Instagram. Nós começamos o programa com 951 seguidores. Já estamos com 953. 950 No começo do programa até agora foram mais 2. Vamos terminar o programa, será com 1000 seguidores? Aí, ó. Fazer um desafio, né? Aí, ó. Do início do programa já mais 2. Mais 2 seguidores. É isso, trabalho de formiguinha. E ó, é como eu disse, isso é gente de verdade, viu? Isso é seguidor real, porque a tecnologia hoje em dia, você compra comentário, você compra like, você compra seguidor, enfim, hoje em dia, meu irmão. Até porque se fosse assim, nós não colocaríamos só 2, né, Léo? Colocaria já uns 30 lá. Você tá entendendo? É o respeito. E tem gente aí que faz, mas nós, na Hora do Agro, nós não vamos fazer, nós trabalhamos com a verdade. Então o nosso número é pequenininho mesmo, porque o nosso programa começou apenas 1 ano. Tem muito programa aí que tá há muito mais tempo na estrada, o nosso é novo. Mas tá voando, graças a Deus, e vai voar muito mais ainda, tá? Nos siga aí, @programa Hora do Agro. Aí vamos ficar no rádio, vamos ficar no Instagram, e a versão produzida, trabalhada, editada, todas as quartas-feiras, às 19 horas, lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E vou aproveitar para pedir para você também, deixa sua mensagem, manda sua mensagem aqui para nós, aqui para rádio, no telefone 669-9622-1057. 669-9622-1057. Manda sua mensagem aqui pra gente poder bater um papo, poder conversar, poder te ouvir também. Muita gente às vezes nos dão conselhos, fala do programa, que isso, que aquilo. Isso tudo pra gente enriquece, tá? Tudo isso pra gente é fantástico, é maravilhoso. Essa audiência nossa é muito carinhosa e muito cativa de fato. Daqui a pouco eu vou deixar também o telefone da dona Edna, nosso contato comercial, mas você já pode mandar a tua mensagem aqui, tá? 669-9622-1057. Diga, Léo. Vamos lá, vamos começar. Mais um seguidor aqui. Mais um? Vamos começar. Eu me chamou muito a atenção hoje no jornal A Tribuna, da edição agora de sábado. Rapaz, que matéria bonita, né?
Essa é aquela edição que você tem que guardar. É uma edição histórica mesmo. É um documento. 110 anos de fundação de Rondonópolis. E por que falar desse assunto aqui do programa Hora do Agro? Deixa eu só reconhecer quem escreveu a matéria, Lucileia Lopes Martins tá Tesouro, aqui, doutora em História Social pela USP, autora de Rondonópolis, um entroncamento de mão única. Doutora Luci, parabéns. Eu particularmente gosto, eu como trabalho na imprensa, gosto desse tipo de matéria histórica, matéria com coisas, resgate, né, de memórias. É tão enriquecedor isso aí foi muito bem-vindo hoje. Parabéns à tribuna, viu, pela iniciativa, parabéns mesmo. E o porquê de falar disso aqui? Você pega as fotos, e o bacana é que vieram muitas fotos aí, muito listrado. Tem foto lá da primeira ponte do Rio Vermelho de 1954. Cara, que legal. Que é a ponte da BR-364 ali. Tem foto da que é aquela que passa atrás do Casaril ali, né? Atrás do... Não. Não é não? Da 364, a primeira foi da 364, da BR. Da ligação Cuiabá. A primeira ponte foi ali. Que vai dar na passarela mais nova, essa do Cais ali é mais nova. É mais nova. Mas enfim, tem as fotos da ponte, tem as fotos da Médici em 1970. Nossa, que legal, cara. A primeira casa construída, que foi por José Rodrigues dos Santos, em 1910. A Fazenda Velha, a famosa Fazenda Velha. Essa Fazenda Velha dizem que essa fazenda foi do Marechal Cândido Rondon, né? Tombada, patrimônio histórico. E aí, quando fala em Fazenda Velha, você vê, as primeiras pessoas que vieram para cá foram para mexer com agronegócio ou garimpo. Não é para outra coisa. Das duas, uma? É agro. Então, quando a gente fala de agronegócio é um desbravador. Tirando o Marechal que veio para expansão mas na sua esteira vem muita coisa, porque se ele veio com a equipe dele, ele tem que ter trazido. Exatamente. A gente vai ler nos livros em guerra, víveres, que são os animais para alimentação, uma vaca para tirar leite, um carneiro. Ele tem que trazer, como é que ele vai comer? Vai ficar contar só com caça? Enfim, eu comentava com o Nilton no começo do programa, os desbravadores, a gente tem que reconhecer o quão essas pessoas são corajosas, são corajosas. Para vir para um sertão como esse aqui para desbravar, eu não esqueço um dia que eu estava andando no centro da cidade, aquele calor infernal, e ter ali meio-dia, você olha pro asfalto e parece que tá tremendo, né? Sim. Eu falo, o homem é um bicho danado, né? Como é que veio parar num lugar desse aqui, fez uma cidade, desenvolveu, criou raízes aqui e gera riquezas num lugar desse. E não tinha picolé na pracinha, água, ar-condicionado, não tinha não. A primeira praça foi pra dar uma refrescada, não tinha. A primeira praça foi a Praça dos Carreiros, onde vinham os carreiros para trazer a sua produção do campo para poder fazer a feira, para poder vender ali. Por isso que é Praça dos Carreiros, para quem não sabe da história da Praça dos Carreiros. Mas enfim, Rondonópolis, 110 anos de fundação. É de tirar o chapéu para quem veio aqui. Eu tenho um trecho na matéria e eu sugiro, quem não assina o jornal, procure para comprar, que essa edição merece, volto a falar, essa edição merece um quadro, na verdade, essa parte que fala desses 110 anos. Heróis anônimos, e esses aqui é que a gente tem que sempre estar aplaudindo. Ao longo da história, Rondonópolis viu homens e mulheres audazes, esperançosos por encontrar um Eldorado, deslocaram-se de seus rincões e aportaram pelas bandas do Rio Vermelho, em busca de novas oportunidades de trabalho e de realização. Enfim, em busca por melhores condições de vida. São essas pessoas, os heróis anônimos, que representam grande parte da força de construção e da história de Rondonópolis. Migrantes matogrossenses, nordestinos da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do Maranhão, entre outros, paulistas, mineiros, goianos, paranaenses, catarinenses, gaúchos ao lado de estrangeiros libaneses, árabes, japoneses, espanhóis, sul-americanos e outros. Hoje já abriga descendentes até a 4ª geração. São esses que formam hoje a população de Rondonópolis, são esses que deram gotas
de sangue e suor para construir a Rondonópolis que nós temos hoje. Então, se você está aí em casa, tranquilinho, aproveitando as mordomias de hoje, isso é graças a pessoas que vieram para cá há muito mais tempo, pegaram condições muito piores e criaram as condições para vocês hoje. Lembre-se sempre disso, valorize a experiência, valorize as pessoas que construíram o que nós temos hoje. E aí vai os parabéns para os desbravadores do nosso Mato Grosso. Sempre quem puxa o nome disso é o Marechal Cândido Rondon, que foi ele que puxou à frente para vir, grande desbravador. Mas a todos que acompanharam, esses heróis anônimos, os nossos parabéns. É isso. E só um esclarecimento rápido aqui, gente, para não ter confusão. Nós não estamos falando do aniversário de emancipação, não, tá? Aquele de 10 de dezembro. Muita gente pode confundir. Mas o aniversário de Rondonópolis não é em dezembro. Isso aqui é o aniversário da data de fundação, tá? A emancipação política administrativa vai ocorrer depois, e aí sim, em 10 de dezembro, tá? Isso aqui é 110 anos da fundação, foi quando pisaram aqui os primeiros para dar início ao que seria 110 anos mais tarde, a nossa querida cidade de Rondonópolis. Aqui conta também essa parte, a parte de Rondonópolis era distrito de Poxoréu. Distrito de Poxoréu. Para quem pode achar estranho, Rondonópolis era distrito de Poxoréu. Poxoréu era muito maior que Rondonópolis, porque Poxoréu, ela cresceu muito em torno do garimpo de diamante. Foi uma cidade muito mais próspera. Guiratinga foi uma cidade muito maior do que Rondonópolis. Guiratinga, não sei quem vai lembrar disso, eu lembro logo que eu vim para Rondonópolis, que era referência em medicina. Em 1980, Guiratinga era referência em medicina. Cara, você falava em medicina, você falava para Guiratinga ou para Mineiro, se eu não me engano, Goiás. Então as coisas evoluem. Que coisa, as coisas. Hoje Rondonópolis é segunda ou terceira, depende da ótica, economia do estado, polo regional de saúde, polo regional tecnológico, enfim, referência para a região sudeste, que abrange aí os 19 municípios nossos e vizinhos, dentre eles esses que o Léo citou. Poxoréu, que nós éramos distrito, olha hoje como as coisas mudam, né? Como o tempo passa e como evolui. E Rondonópolis, que a gente sempre destaca muito por conta da sua localização privilegiada, da sua localização estratégica, um município que está localizado no entroncamento de duas das principais rodovias federais que cortam o Brasil. Tudo passa por aqui em algum momento, tudo na cadeia produtiva, quando a gente pensa naquilo que se produz e manda, em algum momento desse processo vai passar por Rondonópolis, vai passar pela ferrovia, vai passar pelas rodovias, e isso movimenta turismo, movimenta negócios, movimenta os olhos do mundo voltados para cá. Às vezes a gente não se dá conta, e tem muito rondonopolitano até que não se dá conta às vezes do tamanho e da importância que é Rondonópolis num cenário socioeconômico, não só matogrossense, brasileiro, mas até mundial. A quantidade de estrangeiros que vêm para cá e fazem negócio aqui, porque é daqui que é o ponto de referência, às vezes acaba vindo e voltando, as pessoas às vezes nem se dão conta disso. A gente fez um programa trazendo recentemente algumas pessoas, o senhor Álvaro, outros que vieram relembrando um pouco dessa história. Rondonópolis. Seu Chiro. Vou comentar agora das histórias. Cara. A gente gosta de história, na verdade, quando sentam aqui os nossos entrevistados, a primeira coisa que a gente pede para eles contar as histórias de como eles chegaram aqui, até pessoal, de onde veio. Ele fala, eu vivi. Exatamente, aí eles contam. Você vê o seu Chiro falando que quando ele veio para Mato Grosso a primeira vez, ele veio lá num caminhão que fazia entrega das máquinas do pai dele, da Jacto, para conhecer aqui. Eu não esqueço nunca de uma história do seu Hélio Garcia, do seu finado Hélio Garcia, do cartório do primeiro ofício, para quem teve o prazer de conhecer ele. Um dia eu estava lá no meu amigo Ricardo, lá na Berrante, fazendo uma compra para fazenda, encontrei seu Hélio lá, e a gente conversando, e eu sempre gosto de puxar as conversas, saber das histórias, né? O seu Hélio contando a primeira vez que ele veio para o Mato Grosso, quando ele terminou os estudos, ele veio para cá. Diz ele que gastou mais de 10 dias de Campo Grande a Rondonópolis. 10 dias. Atolando, não tinha estrada. Atolando na areia.
Cara, que coisa. Gente, eles são desbravadores. E eu tenho certeza que na nossa audiência, quem está aí em casa agora, tá tomando seu café, ou às vezes já está no trecho dos caminhões aí, eu tenho certeza que alguém deve ter alguma história dessas mais antigas e que sabe do que a gente está falando. E ele deve estar rememorando essa história agora. Se quiser compartilhar, manda pra gente a mensagem, a gente vai falar aqui, porque essas histórias é que constroem a nossa cidade. As histórias do vô, constroem o nosso legado. Exatamente. Isso é muito interessante. E no nosso programa é bacana disso, que você puxa lá, você vai lá no nosso Instagram e tem todo o histórico de todos que foram entrevistados aqui, tá? Desde o começo. Aí você começa a puxar o histórico das pessoas que vieram para cá há quanto tempo e vão contando essa história. O seu Chiro contou essas histórias que eu falei. O Adelino Bissoni, vocês lembram do Adelino contar as histórias dele quando ele veio para cá e era só transportadora, a dificuldade. A Norma, que programa. Norma Gato contando como é que foi também. Então, se você for lá, o Miguel Weber, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver todos isso. Tem os recortes de algumas partes das entrevistas também, mas você vai ver todos que vieram para cá e contaram as histórias de como foi, de como era Rondonópolis há tanto tempo. Eu falo das histórias dos meus pais quando vieram para cá em 82. Eu falo, às vezes a pessoa pode até não acreditar muito. A primeira casa que nós moramos foi ali na Kennedy, na Presidente Kennedy, umas 3 antes da 13 de maio, na Kennedy, antes da 13 de maio, do lado direito. Quando nós mudamos para cá em 82, fevereiro de 82, não tinha, faltava mais água do que tinha ali. Tem uma foto, nós temos uma foto, eu, meu irmão e minha irmã, nós pequenos, brincando umas latas d'água lá. Minha mãe pegava na vizinha do fundo a água para poder lavar roupa, poder limpar a casa. E nessas latas de banha, sabe aquelas latas de 20 litros? Naquelas latas. Matarazzo. É isso faz parte da história. Isso não é demérito para ninguém. Isso não é. Eu tenho uma curiosidade, Léo. Que peso teve essa condição geográfica de Rondonópolis, de entroncamento com a região do Goiás, aqui do centro e nortão do Mato Grosso? Que importância essa condição teve para esse crescimento, para esse boom, para essa força que Rondonópolis tem hoje? Aqui, se você for considerar, é o começo do entroncamento. Alguns vão falar que é o final, mas é o começo do entroncamento, da sobreposição. Logística privilegiada. E depois se acentuou com a divisão dos estados. Aqui pertinho já é Mato Grosso do Sul, quando separou em 2 estados, né? A sobreposição de 364, BR-364 e BR-163. Ela se dá aqui em Rondonópolis e vai até Cuiabá. Esse trecho 200 km aqui de Rondonópolis Cuiabá, na verdade são 2 rodovias federais, a 364 e a 163. O que acontece com isso? Toda a produção vai escoar por aqui, vai passar por aqui em algum momento. É inevitável passar aqui. Há algumas alternativas que estão tentando construir, sim, mas é inevitável passar por aqui. Até hoje é. E aí, com isso, você tem que aproveitar esse posicionamento geográfico, tá? Como centro para fazer negócios. Isso foi muito importante para Rondonópolis. Mas eu vou dizer para você, Nilton, que mais importante para Rondonópolis, isso foi essencial. Mas o mais importante para Rondonópolis foram as pessoas que vieram para Rondonópolis. A força de trabalho, a disposição, né? A vontade das pessoas que vieram para Rondonópolis. Acabou virando Rondonópolis o centro, porque quem veio para ter fazenda em Pedra Preta ficava aqui, fazenda de Tiquira ficava aqui, então acabou ficando o centro. Rondonópolis se tornou o centro disso. E não esqueço nunca a história de um amigo, o Sérgio Matei, contou essa história para mim um dia. Eles começaram a abrir a fazenda em Tiquira. Não tinha água, não tinha poço artesiano na sede. Eles compraram as coisas de cozinha por uma semana. Ele conta que eles usavam os talheres, as coisas, era de uma semana. Os mantimentos. Ia lá usando, prato, talher, panela, ia usando. Como não tinha água para ficar lavando fácil, eles iam lavando e acumulando. Chegava no sábado, colocava na carretinha no trator e ia lá no córrego para lavar. Lavava tudo na vez. Aí lavava os talheres da semana. Gente, isso é história. Ninguém sabe das dificuldades. Às vezes a pessoa vê, eu falo sempre isso, às vezes você vê um produtor bem hoje, mas ninguém sabe as dificuldades que ele passou. Geração anterior. Não é só produtora, várias pessoas. Aqui verdade. na nossa cidade são várias pessoas. Gente, isso é história. Isso é história. E tem que ser valorizado. A gente tem muito caso de muita gente que veio na coragem mesmo, peitou pra produzir
E depois, mais tarde, veio para trabalhar em outras áreas também. Você tem muita gente que veio, que arriscou tudo para vir trabalhar no comércio, porque Rondonópolis estava crescendo e aí foi o início ali, o quadrilátero ali, o comércio nosso e tal. Começa muito disso, de gente que veio, porque como o Léo mencionou no início do programa, uma coisa vai puxando a outra, né? Você tem um crescimento num determinado setor, numa determinada área, isso evidentemente vai gerar demanda por outras coisas. Por exemplo, o Léo bem citou, quando chegou aqui não tinha água, você precisa ter uma estrutura, não tem não sei o que, enfim, vai gerando demanda vai precisando de gente, vai precisando de empresa, vai precisando de outros setores e a coisa vai crescendo. E nós temos que ser manter muito viva essa memória e principalmente esses nomes, essas pessoas, esses heróis anônimos que fizeram a cidade de Rondonópolis ser essa cidade tão importante que ela é hoje. Então, legal, gostei, viu? Só para fechar o assunto, parabéns ao jornal A Tribuna, parabéns mesmo, parabéns à doutora Lucileia, professora da USP, que produziu esse material, uma matéria de 2 páginas, uma coisa que realmente merece destaque. Não é comum, quem costuma ler, acompanhar jornal, sabe que matéria em 2 páginas no impresso não é algo muito comum, é algo quando é especial mesmo. E tá tudo muito bonito. Parabéns a quem diagramou, parabéns a toda a equipe do jornal A Tribuna, certo? Parabéns. Só um desafio aqui, ficaria bacana se alguém conseguisse fazer um comparativo. Tem uma panorâmica da cidade na década de 50. Cara, não tinha nada. Não tinha nada. Olha isso aqui. Imagina fazer uma mesma foto hoje e fazer o comparativo. 3 principais aí e o resto é mato. Quando eu cheguei aqui era tudo mato, aquela história, quando eu cheguei era tudo mato. Aí, ó. Mas era mesmo. No sentido literal da coisa. É isso. Ó, deixa eu ler uma mensagem aqui. A gente tá pedindo interação com as pessoas. O companheiro Silas me mandou aqui, da Sueli Ferreira. A Sueli dizendo: bom dia, amo esse programa no rádio. Agro, tudo de bom. Ô Sueli, obrigado, viu? Obrigado pela mensagem, pelo seu carinho. E os nossos seguidores, graças a Deus, o número tá aumentando aqui no Instagram. Obrigado, viu, gente? Ajuda a gente, porque quando a gente bater 1000, nós vamos conseguir fazer a nossa live. Fomos para as 9h62 já. Uma coisa que faltou dizer no início do programa, Léo, é o seguinte: faltou lembrar deles, os nossos parceiros, patrocinadores. Deixa eu fazer uma menção rápida aqui, porque daqui a pouco nós vamos rodar também os spots. Mais uma menção que não pode faltar: a Nutripura, Céu Agro, Fertimig, Ato Sementes, Grupo Botuverá, Mega Gráfica, que está conosco e que é a gráfica que produz, imprime, né, o jornal A Tribuna, que hoje pautou a primeira metade aqui do nosso programa. Então a gente não pode nunca deixar de fazer menção a esses amigos, a esses queridos, porque sem vocês também o programa não acontece, né? No nosso recado de 1 ano, no nosso programa de 1 ano, a gente contemplou todo mundo. A gente agradeceu a nossa audiência, agradeceu por tanto carinho e agradeceu também aos nossos patrocinadores, que foram aqueles que apostaram, acreditaram nesse projeto, tanto no YouTube quanto aqui no rádio. Nutripura e Céu Agro foram os primeiros ali, já de cara ali. Primeiro a Nutripura, aí na primeira para a segunda semana a Céu Agro também já chegou: não, vamos junto, vamos fazer acontecer. E aí, graças a Deus, mais parceiros foram conhecendo o projeto, conhecendo a gente, não quero apostar, que aí chegou o Botuverá, Fertimig, Ato, só o Odílio inclusive esteve com a gente aqui, a Mega fechou uma parceria incrível da gente poder anunciar o programa. Então, só agradecer a todos vocês pelo carinho. Vamos fazer uma pausa, senhor Nilton? Vamos rodar os spots dos parceiros, porque aí na volta tem outros assuntos pra gente conversar com vocês aí. Fica com a gente no Hora do Agro, tá? Não sai do rádio, não. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes.
sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, de volta com o nosso programa, de volta com o nosso Hora do Agro. Durante o intervalo do nosso programa aqui, gente, olha só, a gente fez a primeira parte comentando um pouco da história de Rondonópolis. Durante o intervalo estávamos lembrando personalidades, lembrando nomes aqui, e aí, coincidentemente, teve até mensagem de ouvinte lembrando história, lembrando personagens. Aí o seu Nilton, tem áudio? Bom dia, Mendonça. Pergunta pro doutor Leonardo Rezende. Aí você lembra da Maria Sete Volta ou do avião de 88 que cortou o pescoço do menino lá na Vila Operária? Tamo junto. Beijo, meu amigo. Abraço, Mizão. Mizão, um abraço. Eu lembro de Maria Sete Voltas, eu não lembro das histórias. Eu lembro da Maria Sete Voltas, esse negócio de Maria Sete Voltas. Eu falo assim, menino, eu vou chamar Maria Sete Voltas, não sei o quê. Era quase que uma lenda urbana. Mas é uma lenda da cidade. Tem outros também. Eu tô tentando lembrar dele aqui. Tinha um senhor, um grandão, que andava com quase um cabo de cajado. Um cabo de enxada, que ele andava, e minha mãe fez uma cirurgia uma vez lá no hospital São José. Eu sei que ele entrou no quarto. E aí a enfermeira chegou e foi falar pra ele sair, a mãe conversando com ele, foi falar pra ele sair, ele ficou bravo e rodava com aquele pau. Enfim, tem cada história, gente. Rondonópolis é uma cidade muito rica em histórias. Agradecer também aqui o Tony, motorista, o Tony Paim, motorista de aplicativo. Abraço, acabou Tony. de nos seguir no Instagram. Obrigado, amigo, Tony. Obrigado. Mais um contato, o Santo Verde, o gaúcho lá da cantina. Esse programa é bom demais, faz lembrar histórias boas. Meu amigo. Obrigado pelo carinho. Deixa eu aproveitar e deixar também o telefone da nossa companheira, nossa matriarca, dona Edna Rondon. Deixa eu passar o telefone dela. Se você tá aí com a gente na audiência, nós falamos dos parceiros agora no encerramento, que sem os nossos parceiros a gente também não vai para lugar nenhum. Se quiser fazer parte do Hora do Agro, gente, quiser fazer parte do nosso programa, tanto aqui no rádio quanto na versão produzida, é bonito isso aí, Silas, olha o telão do filmeiro aqui no telão do YouTube aqui, gente, tô falando com o Silas aqui, que vocês não estão vendo, evidentemente. Não, mas ninguém tá vendo nada hoje. Mas lá no YouTube vocês vão ver, lá no YouTube vocês vão ver que atrás de nós tem um telão de marcas que aí é só pro YouTube. Mas se você quer que a gente fale teu nome, passe teu spot aqui no programa do rádio também, dá também, tá? Seja parceiro nosso aqui no telefone 67 998712265. 67 998712265. Vai conversar com a dona Edna Rondon, que essa altura está lá nos ouvindo, ligada no rádio também, daqui a pouco manda mensagem aqui pra nós. Conversa com a dona Edna, seja parceiro nosso, tá? Aí ali você pode falar com ela, não, eu quero a minha marca, eu quero que fale lá no rádio. Mas eu quero também aparecer lá na tela, no YouTube, porque tem um telão bonito lá no estúdio, tem umas câmeras lá, coisa de primeira, coisa de cinema, que você vai lá no YouTube, você vai ver o programa, vai assistir. Então você pode estar com a gente nas multiplataformas, tá? E também na live no Instagram, assim que a gente bater a nossa marca, a nossa meta dos 1000,
nós vamos também, se Deus quiser, voltar com a live. E eu vou recapitular aqui, viu? Para quem perdeu o início do programa. Nós precisamos bater, gente, 1000 seguidores no nosso perfil do Instagram. Porque agora a diretriz do menino lá, do dono lá, é que nós temos que ter esses 1000 seguidores para poder voltar a transmitir a live, porque o nosso perfil engajou muito. Acabou despertando interesse, chamando a atenção, o que para nós é bom, tá? Não tô dizendo que é algo negativo, não. Nós ficamos muito felizes de chamar a atenção. Só que aí, claro, a conversa mudou um pouco. Então falou, agora para ter live vocês têm que ter tantos seguidores e tal. Então nós estamos nessa meta aí dos 1000 seguidores, contando com o carinho da nossa audiência, tá? Manda nosso perfil, compartilha o nosso perfil, @programa Hora do Agro. Se você já nos segue, manda pro seu amiguinho, fala, segue esses meninos aqui, que esses meninos são bons. Aí a gente batendo 1000, volta a fazer a live, se Deus quiser. Diga, seu Nuto. O neguinho da relojoaria lá da Vila Operária, tem lá no shopping, ele, inclusive é anunciante de programas da rádio, tá dizendo aqui, o nome é Cibalena e o da enxada é o Docinho. Ele mora aqui na região da Vila Operária, o Docinho. Mas é outro, esse que eu tô falando é mais antigo um pouquinho. Vou tentar lembrar o nome dele. Tinha um que era trabalhador, tudo, o outro era mesmo. Olha que coisa legal de Rondonópolis. Rondonópolis é uma cidade que cresce. Rondonópolis hoje ela tem um patamar de uma cidade de média para grande, quase ali. Eu sempre comparo ela muito com da região que eu vim, que eu nasci ali, Campinas, Jundiaí. Rondonópolis caminha para atingir em termos de proporção de população e tal. Claro que são cidades muito mais antigas e por isso maiores. Mas Rondonópolis, à medida em que cresce, ela ainda mantém essa característica da cidadezinha pequena, que é das histórias, do fulano que conhece, todo mundo se conhece. Isso às vezes não é muito bom, né? Mas enfim, todo mundo se conhece. E aí relembra das histórias, quer dizer, a memória é muito viva, a memória não se perde, a memória ela se perpetua e ela vai passando. Isso é característico de cidade que tem raiz, que tem que não deixou que isso se perdesse. Rondonópolis é muito nova, 70 e poucos anos, uma cidade ainda muito, muito neném ainda. Imaginemos Rondonópolis com 100, com 200 anos, como temos aí tantos municípios no Brasil. Mas é bacana de ver. Eu vou te catucar no assunto cresce, aqui. Mas ainda mantém essa coisa viva e quente. Isso é legal. Vamos falar do outro Leonardo, Eliseu, o taxista tá pedindo aqui, manda o link do Instagram para me seguir também o programa. Opa! Já manda aí. Mandando agora. Manda aí, Silas, por favor. Por 105. Eu vou mandar um abraço para 2 pessoas aqui, que eu provavelmente eu tenho quase certeza, se ele vier no trecho ele tá ouvindo, que é o Gilvan, do Transtomé. Eu até encontrei com ele anteontem, ele foi puxar um gado pra mim, ele mandou um abraço pro Nilton, que escuta o Nilton todo dia de manhã. Legal, bacana. Mas e o Jonathan que escuta, que a gente não... Às vezes não tem tempo, não passa a mensagem, tem muita gente que ouve. Ele tá dirigindo, provavelmente ele não vai passar a mensagem. Juízo, né? Ele tem. E o outro é o Jonathan, lá na fazenda Olho d'Água, lá em Pochorel. Coisa boa. Hora dessa, vixe, Jonathan já tá trocando de camisa uma hora dessa, já suou uma, já tá indo pra segunda. Já tá indo pra segunda camisa. Um abraço pra vocês. Sensacional. Vamos falar de um outro assunto aqui. Onde chega o Hora do Agro. Vamos lá, vamos iniciar um segundo assunto que nós discutimos aqui entre nós para fazer a pauta do programa. A gente não se prende muito a essa burocracia, mas claro que a gente não senta aqui para falar qualquer coisa. E aí, dentre as discussões dos temas, dos assuntos, tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Exposul. Exposul. Vamos falar um pouquinho sobre a 51ª Exposul. Quem acompanha o nosso programa sabe que nós trouxemos aqui o Lucindo, presidente do Sindicato Rural, trouxemos o Leandro e Leonardo, diretores do sindicato, falamos muito da Exposul, e a Exposul, semana passada foi o programa da Cavalgada, que abriu, né, a semana de trabalhos, e aí a Exposul, desde segunda-feira, começou. Portões abertos na segunda e terça e quarta-feira, com a abertura do rodeio. Na quinta-feira, o primeiro show nacional. Ontem foi sexta-feira, foi o dia talvez o mais esperado por conta da artista, né? A menina lá, a Ana Castela, a tal da boiadeira. Hoje também, sábado, também tem shows nacionais. E bom, é uma festa
que chega na sua edição de número 51, uma festa tradicional, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, e tão simbólica, tão tradicional e popular. E aí o assunto que nós queremos trazer aqui é, para além de comunicar o que está acontecendo, das novidades, falar também do que tem acontecido nas redes sociais. Mas até chegar nisso, eu vou puxar um pouquinho atrás, me permite. Primeiro, para fazer um destaque quanto à cavalgada. Eu fiz a externa lá, estava na concentração lá da cavalgada. Quero destacar aqui como foi a cavalgada, recorde de participantes e muito organizada. E aqui eu quero parabenizar a equipe do INDEA, que estava lá na organização da coleta dos exames, identificação dos animais, ao Vitor, em nome dele, eu quero parabenizar todos os integrantes do INDEA pelo trabalho. O pessoal da Polícia Ambiental, eu vou destacar o trabalho deles. Eles conseguiram chamar a atenção das pessoas que estavam erradas, mas com uma extrema educação, o que você espera do trabalho da polícia, da Polícia Militar. E a forma como eles faziam isso não deixava nem a pessoa ficar brava. Eu não vi ninguém ficar bravo. Eu vi gente comentando, falando, cara, eu peguei uma latinha para tomar uma cerveja, e o cara me viu, me chamou a atenção, falou assim, se você for e eu joguei fora. Ele falou, se você for beber de novo, você não vai montar mais. E ele falando aquilo, mas não é que ele estava falando com raiva, ou falando que alguém brigou com ele de uma forma mal educada, não. Ele entendeu e aí vale destacar, eu quero destacar esse trabalho da Polícia Militar, da Ambiental, que estava acompanhando. Parabéns. Eu infelizmente não sei o nome do comandante que estava à frente da equipe, mas eu quero parabenizar a Polícia Militar por esse trabalho. Pessoal extremamente educado, simpáticos, é o que você espera da atuação da Polícia Militar junto à população. Parabéns. E a organização o trecho não foi tão longo, para minha surpresa, no sábado de manhã minha esposa decidiu ir comigo, foi ótimo. E ela conseguiu terminar a cavalgada, o meu sobrinho, que quase não anda a cavalo, conseguiu terminar. Então esse trecho ajuda muito, porque não judia dos animais, as pessoas também não ficam tão judiadas, porque é cansativo. Quem pensa que não é cansativo andar a cavalo, é cansativo, tá? E muito organizado. Então, parabéns para a organização da cavalgada, 37ª cavalgada. Meus parabéns para todos, foi excelente. Eu tenho certeza que o ano que vem então vai ser muito melhor, porque isso vai criando credibilidade para as pessoas. É isso, e a cavalgada que passou por desafios, começou pela mudança do traçado, depois, enfim, uma série de desafios. A gente lembra que a cavalgada teve um ano que a participação foi muito pequena, aquela coisa de renascer pós-pandemia, enfim, não foi fácil, não. Bacana de ver ano passado e esse ano essa retomada, esse resgate histórico, essa retomada desse símbolo tão importante que é a cavalgada, que abre tradicionalmente a Exposul. E para demonstrar a preocupação do pessoal, na chegada lá no Parque de Exposições estava esperando um carreteiro para 2.000 pessoas. Então não é só para os participantes da cavalgada, quem acompanhou, as famílias que estavam acompanhando também puderam almoçar lá de graça, tudo na faixa. Era só chegar. Coisa excelente. Coisa boa mesmo. Parabéns, viu? Parabéns aos organizadores, parabéns às equipes, INDEA, Polícia Militar, todo mundo que atuou e atuou bastante. Os leilões, eu não vi números dos leilões ainda não chegaram para mim os números dos leilões. Os treinamentos, aqueles cursos, eu lembro do Leonardo falando que teriam aqueles cursos, acho que se não me engano, na terça e na quarta-feira. Ouvi falar muito bem dos cursos. Das capacitações, das vitrines, eu ouvi falar bem, não sei como foi, quantidade de público, eu não pude ir, mas enfim, tive boas referências, tá? Isso foi importante também. É isso, gente, aí vamos lá, aí agora nós vamos entrar num assunto um pouco mais delicado, mas nós também não podemos deixar passar batido, porque a gente entende dentro disso nós estamos falando da Exposul ser uma festa tão importante, tão tradicional, tão simbólica. Nós temos que estar de olhos atentos a tudo. E aí o que tem circulado nas redes sociais é uma reclamação muito grande
das pessoas, no modo geral, com relação a preços supostamente praticados nas dependências do parque, preços de comidas e de bebidas. E aí, nessa semana circularam vídeos, imagens do que seria ali um cardápio com alguns preços de fato elevados. Isso inicialmente começou a pipocar em aplicativos de mensagem, acabou que a coisa ganhou um corpo muito maior, porque hoje em dia, com rede social, todo mundo tem uma máquina na mão, todo mundo tem um canhão de audiência na palma da mão, e as coisas se espalham numa velocidade, numa força enorme, e aí se acaba perdendo inclusive o controle disso. Então aquela coisa de achar, não, isso aí é fulano que tá espalhando, não vai dar nada. Deu e deu muito. E aí, bom, por que isso nos chama a atenção e nós temos que passar batido? Não podemos, melhor dizendo, deixar passar batido. Porque é o seguinte, porque a Exposul, ela é uma festa de caráter popular e uma festa que recebe, inclusive, incentivo público para acontecer. Existe dinheiro de patrocínio, existe dinheiro de expositores, e dinheiro de quem compra o passaporte, tem tudo isso, é evidente que tem. Mas também tem dinheiro dos contribuintes nessa conta aí. A Câmara de Vereadores, por exemplo, aprovou um projeto da Prefeitura para destinar R$1 milhão. Ano passado o convênio era de 900 e poucos mil. Esse ano o convênio subiu para 1 milhão. Dinheiro seu que está ouvindo, dinheiro meu, dinheiro do seu Nilton que está aqui comigo do lado, dinheiro do Léo, dinheiro do Silas. Também a emenda estadual. Então, a somatória entre incentivos estaduais e municipais ultrapassa aí a casa dos R$3 milhões. E qual é a contrapartida que se espera disso? A contrapartida que se espera disso é que a Exposul mantenha o seu caráter popular, que devolva para a população, para a sociedade, de forma direta e indireta, aquilo que a sociedade está colocando em termos de aporte financeiro. E aí, quando você tem uma notícia de preços praticados lá dentro que não contemplam a realidade orçamentária do trabalhador brasileiro, porque vamos combinar que o pai, a mãe, 2 crianças, para passar um dia ali tendo que pagar o que está dizendo aqui, a coisa fica complicada. E aí, a gente teve vídeo, teve foto de o pastel a tanto, a R$25 um cachorro quente, a R$11 uma água, R$15 uma latinha de cerveja. Enfim, festa sertaneja, pessoal toma uma cervejinha aí, R$15 uma latinha palito. Tudo isso pegou muito mal. E aí é o que eu estava dizendo, a gestão de crise, inclusive por parte ali do sindicato, aí tem que puxar um pouquinho da orelha do sindicato, a gestão da crise talvez demorou um pouquinho para acontecer, porque isso desde o início da semana estava pipocando. Mas o sindicato veio a público e veio se pronunciar, dizendo que o tal cardápio que eu mencionei agora há pouco, primeiro que não era verdadeiro, primeiro que era fake. Aí, inclusive, parte da imprensa local publicou o que seria o cardápio original, oficial. Primeiro publicaram esse que é o fake. E aí o barulho foi absurdo. O sindicato, vendo a repercussão, veio e respondeu. E aí, depois disso, o sindicato também veio com detalhamento de outros preços, dizendo, não, na verdade é isso, na verdade é aquilo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nós entramos numa guerra de narrativas, porque há quem diga que foi lá e o preço é esse mesmo, aí o sindicato disse que não é. Não ficou muito claro, e aí eu fui tentar apurar isso junto à assessoria, não ficou muito claro se existe ou se é feito um controle para uma regulação dos preços praticados ali. O que a gente sabe é que são espaços terceirizados, tem empresas contratadas, e aí os comerciantes pagam ali o seu ponto, pagam para ter direito a comercializar nos dias de Exposul. Não ficou muito claro se o sindicato faz algum controle desses preços, coloca um teto ali. Confesso que não tive essa informação de forma precisa. O fato é que o sindicato se posicionou no seguinte sentido, de que os preços que circularam inicialmente não eram verdadeiros, e caso alguém que estivesse lá detectasse preços a essa altura, que podiam e deviam procurar o sindicato para reclamar. Tudo bem, é uma providência? É uma providência, mas o fato é que já deu uma azedada, já deu uma espantada já, né? Eu vou lá, se eu ver preço caro eu reclamo. Tá, mas aí a pessoa tá em casa, ela fala, quer saber, eu nem vou.
E então, quer dizer, a coisa já pegou mal antes já. A pessoa não quer ir lá para conferir para depois reclamar. A pessoa simplesmente fala, não, eu não vou gastar. E isso acabou pegando um pouquinho mal, Léo. Vamos lá. Eu tenho algumas observações quanto a isso. Você falou uma frase aí, é o que se espera. Eu não gosto dessa ideia de falar do que se espera, liberou R$1 milhão para festa popular, mas o que se espera? Se espera tem que estar combinado, se não está combinado não tem que esperar nada. Não adianta você falar que está esperando alguma coisa se você não combinou. Qual que foi a combinação? E aí a combinação, eu não sei qual foi, mas algumas pontuações que a gente tem que fazer. Foram 3, da segunda, terça e quarta-feira, portões abertos, ou seja, ninguém pagou nada para entrar. 3 dias, 3 dias. Pronto, portões abertos. Eu não sei o que foi combinado, tá? Que antes eram 2, né? Então. Antes eram 2. Então, você não pode falar que também que não houve abertura da festa para as pessoas. Então, a festa tem a sua característica de festa popular ainda. Não obstante a isso, você tem os dias também que cobraram a entrada, que tem os shows. O que a gente vê é que são 2 festas, acabam sendo 2 festas. Quanto a preço de bebida, preço de comida lá dentro, parquinho, eu entendo sempre que tem um livre mercado. Isso entra na lei da oferta e da procura, meu amigo. Se não tem gente para consumir, quem está oferecendo nesse valor tem que entender que errou na mão. Mas e se está vendendo nesse valor? Se o pessoal que está lá dentro está vendendo, tá? Eu não sei quanto que é, não vou entrar nessa discussão de que a cerveja é 12, é 15, a cerveja não é 8. Não quero saber, não vou entrar nisso. A questão é, se tiver vendendo no preço que todo mundo tá falando que tá caro, se o pastel tá 25, eu não sei quanto tá o pastel, mas tá vendendo, o que tá de errado? Não tem nada de errado. Se não tá vendendo, quem tá lá para vender pastel e não tá conseguindo vender 25, ele tem que entender que tem que baixar preço. Tem um outro ingrediente, doutor Leonardo, que é a questão, inclusive foi comentado, assim, muito superficialmente, mas eu acho que vale a pena se aprofundar nisso, até para as próximas semanas, que é, por exemplo, o custo que um vendedor de pastel paga para ocupar um espaço lá dentro. Eu obrigaria, em tese, a repassar esse custo para o consumidor. Mas isso que você está falando é óbvio. Se está vendendo, se tem demanda, não vai cair o preço. São uma série de variáveis. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês do seguinte: eu acho que algumas pessoas sabem, alguns ouvintes não. Eu sou presidente da CDL, Rondonópolis. E ser presidente de entidade não é fácil. Gente para bater tem um monte, para ajudar tem poucos, tá? E a gente não sabe o que tá lá dentro, como é que foi combinado, quanto que é o valor, quanto não é o valor. Esse ano tiveram menos estandes. Por quê? Não sei. É momento? Ou o pessoal dos estandes achou que não devia ir porque o valor não compensava? Ou alguém pediu um stand maior e ocupou 2 espaços. Pronto, não sei, tem várias variáveis. Não dá pra gente pegar. Estão pegando uma situação isolada. A água é R$10. Que seja R$10. Se não tá vendendo, é problema de quem não tá vendendo. Mas a água, o custo dela é 90 centavos. Eu tô vendendo a 10. Cara, o cara tá querendo tirar. Se ele conseguir vender, parabéns pra ele. Agora, se ele tivesse vendendo a R$4 e tivesse vendendo muito mais água, ele não ia estar ganhando mais? Giro maior, né? É de cada um. Isso é do negócio. Não dá pra tabelar. Eu sou particularmente contra tabelamento. Sim, com certeza. Aí eu vou estar andando lá, o cara tá vendendo a 4, aí o outro tá vendendo a 10. O que vai acontecer? Gente, aquela barraquinha lá é R$4. E aqui aquela característica que o Robson citou da popularidade, a condição popular da festa, que tem dinheiro público, ela tem que ser analisada também, tem que se prestar atenção. E aqui falando de uma maneira bem técnica, viu, gente? Sem paixão, de uma maneira fria e técnica. Isso que o Leonardo colocou é mercado. Mercado é isso aí mesmo. É mercado. Esse negócio do que se espera, me perdoe, mas é armadilha. Quando você fala esse negócio, mas o que se espera? O que se espera tem que combinar. Não existe o que é esperado. É combinado, tá? Então, a minha observação quanto a essa celeuma que se colocou em torno de valores dos produtos vendidos no parque é do comércio. O que está acontecendo? Tá tendo pouca gente indo no parque. Alguma coisa não deu certo. Tem que rever a rota e dar tempo. E olha, e quem vai ter trabalho para fazer isso é a diretoria do sindicato. Eles vão estar com esse pepinão para resolver, tá?
Gestão de crise. Não sei como é que foi essa gestão de crise. Você falou também, tem que fazer gestão de crise. De repente, para quem está lá dentro, gente, está muito bem certo. A gente não sabe o que está lá dentro do sindicato, como é que foi conversado. Às vezes as coisas estão certas lá dentro, está organizado. Não, a gente já sabia disso, nós trabalhamos com preço mais elevado, sabendo que ia ter menos movimento. Não dá pra gente criticar de fora, ficar batendo. Só essa observação. Eu acho que a turma, e aí você falou, todo mundo tem um canhão na mão que é um celular. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse Como é que celular, a gente usa isso aí, né? E isso depende de você dar ouvido. Acontecer isso, começar a dar ouvido a muita gente. O ponto do retorno demorou aí uns 2 dias. Crítica sempre tem, não tem conversa. Essa característica de festa popular precisa ser levada em conta, com mais ou menos intensidade. Deixa só para encerrar aqui, encerrar esse assunto, gente, nós não podíamos deixar batido e não íamos deixar batido. Mas você que está aí ouvindo, que acabou sendo espantado da Exposul por isso, não deixe de aproveitar a Exposul, não deixe não deixe que isso estrague uma festa que é tão tradicional. E aí depois cabe ao sindicato de fato fazer essa gestão, certo? Fala, senhor Nilton. Jailson Abreu mandando mensagem aqui, tô na audiência, sou do agro. Ô, meu irmão, um abraço. Tomatinho, se eu não me engano. Tomatinho cereja, cara. Tomate cereja. Tomate cereja. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo bate-papo franco, sincero. Você sabe que aqui o nosso programa é assim mesmo. É ao vivo e a gente conversa, debate e tem que ser assim, transparente com a nossa audiência. Obrigado pelos seguidores também. Obrigado. Vamos bater a meta de 1000, semana que vem nós volta com a live, se Deus quiser. 967 seguidores fechando. Boa! Oba, quase. Uns 26 seguidores durante o programa. 16. Vamos pra cima, valeu, gente. Excelente final de semana, excelente semana de trabalho para todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.